Antes de formá-lo no ventre, eu o escolhi. Antes de você nascer, eu o separei e o designei profeta às nações. Quando sonhamos com algo que está para nascer, chegam tantas expectativas ao nosso coração que não podemos nos conter. Passamos noites em claro, planejamos, replanejamos, fazemos cálculos, imaginamos os próximos anos com aquele sonho, aquele filho, aquele projeto. E quando nasce, que festa fazemos, o quanto comemoramos, anunciamos aos mais próximos e os convidamos a participar dessa comemoração conosco. A partir daí, começa aquele acompanhamento de perto para saber se está tudo indo bem, se está evoluindo como deveria, se está saudável e alcançando o projeto desenhado inicialmente. Acompanhamos os primeiros passos, algumas quedas no percurso. Às vezes, percebemos até que o caminho estava errado e que era necessário dar meia volta e seguir um novo rumo. Com muita resiliência e coragem, levantamos, pegamos nossas expectativas e voltamos, sem perder o foco, a alegria, a gratidão e o reconhecimento de que há um Deus nos guiando em todo o tempo. Ainda que o plano inicial seja acertar sempre, sabemos que isso não é possível, mas glória a Deus, porque podemos voltar e fazer o novo de novo. Com o passar dos anos, vamos crescendo, ganhando estrutura e robustez, independência, solidez e maturidade. Olhamos para trás e vemos o quanto aprendemos e avançamos. Olhamos para frente e vemos o quanto ainda vamos aprender e construir. Isso nos traz dois sentimentos: gratidão por tudo que vivemos e comprometimento com tudo que ainda vamos viver. Sabemos que os próximos passos são desafiadores, mas não temeremos, porque o que devemos ter em nosso coração é que, independente da próxima cena, seguiremos um único caminho, o que traz a verdade e a vida. Assim é a Igreja Atitude Vitória. Hoje completamos 6 anos de vida, iniciando uma caminhada com muita solidez, determinação e com os olhos no que é eterno. Muito grato por podermos viver isso juntos. E tenho certeza que é agora que vai começar de fato essa decolagem dos projetos que o Senhor tem para cada um de nós. No primeiro semestre do ano que vem, se Ele permitir, estaremos na nossa nova casa. Mas para isso temos muito trabalho, amém? Temos muito trabalho. Assim como sempre tivemos, né? A gente não para de trabalhar, mas é maravilhoso. Na primeira celebração, às 17 horas, tivemos também a presença do prefeito de Vitória, Lorenzo Pasolini, do presidente da Câmara, Davi Ismael, e também agradecemos a Deus pela vida deles, que têm lutado e se dedicado aí por essa cidade. Bom, queridos, para encerrar essa celebração, que ainda tem muita coisa para acontecer, nós vamos ter a alegria de não somente ser conduzidos pelo Ministério Atitude em adoração, mas também na pregação da palavra pelo meu amigo pastor Felipe Bittencourt, que é um pregador de excelência. Eu falei, já que você vai estar lá, então vamos fazer o pacote completo, né? Aproveitar. Pastor Felipe, vem cá, por favor, e que o Senhor possa te usar conforme planejou. Juninho, tá aí? Juninho. Vem cá, Juninho. Aonde? Eu não quis dizer nada, tá? Os irmãos aí que... Queria aproveitar para você orar pela vida do pastor Felipe. Juninho é o líder do nosso louvor e adoração aqui da igreja. Tem feito um trabalho aí espetacular. Veio lá de Aracruz, né? Que dizem ser uma cidade assim, diferenciada. Mas, que bom, é bom. Juninho, fica à vontade, querido. Deus, muito obrigado, Pai, por tudo que já temos vivido nessas 2 celebrações até aqui. Sabemos que o Senhor tem algo novo a derramar sobre as nossas vidas, amém, sobre essa casa, sobre essa igreja, e através do pastor Felipe, Pai, que o Senhor venha usá-lo poderosamente, em cada palavra, em cada frase, que venha fluir do Teu trono, Pai, sobre a nossa vida, sobre essa casa. É essa oração que eu te faço, no nome do Teu Filho amado, Jesus. Amém. 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 Deus te abençoe, meu amigo. Eu
falei no início o quanto eu me sinto feliz e honrado de poder estar aqui, porque de fato essa igreja tem crescido demais e vocês têm alcançado, como nós cantamos aqui, lugares altos. E lugares altos não tem a ver com enaltecimento do ego, tem a ver com aquilo onde Deus quer colocar vocês, e vai levar em lugares altos mesmo. E lugares altos aos olhos humanos não tem nada a ver com o que de fato é aos olhos de Deus. O lugar mais alto para estar é aos pés de Jesus, é ali se humilhando na presença dele, fazendo a vontade dele. E eu quero mais uma vez parabenizar por 6 anos de vida da igreja Atitude Vitória. Viram mais 6 anos, mais 10 anos, 20 anos, até a volta de Cristo. E a gente vai estar preparado, fazendo a obra de Deus. Vira mais uma vez para essa pessoa bonita aí que está do seu lado, diga parabéns pelos seus 6 anos de vida. Fala com um sorriso no rosto. Crente tem que rir, irmão, tem que rir. Glória a Deus. Quem é a igreja do Senhor aqui? Levanta a mão bem alto, diga amém. Vou dar mais uma chance. Quem é a igreja do Senhor? Levanta a mão bem alto, diga amém. Apesar desse templo estar muito bonito e vocês vão para um templo novo, a igreja não é o templo, é você. A igreja é você no trabalho, na faculdade. A igreja é você por onde você passa. A igreja é você no trânsito. Aqui não tem, mas no Rio a gente se irrita muito com o trânsito. E tem irmãos que não é o demônio que entra nele, é ele que entra no demônio. O demônio tem medo dele no trânsito. Assim, não entra em mim não, pelo amor de Deus, tu é pior que eu. Então, às vezes a gente confunde as coisas, e a igreja é por onde a gente passa, irmãos. Eu tinha muito problema com os motociclistas, eu sempre achei que eles se achavam ambulância, a gente tem que dar passagem, mas Deus foi tratando meu coração, foi me dando paciência no trânsito, e nós somos a igreja, e ali onde eu estou, onde eu moro, onde a gente está sempre na igreja, Barra da Tijuca, Jacarepaguá, eu moro ali, eu sempre brinco com a minha esposa, falo assim, a gente não pode nem se irritar, que todo mundo conhece a gente, não pode, vai na academia, vai no futebol, todo lugar o povo conhece a gente. Isso é bom, vai freando a gente para muita coisa, mas não que a gente tenha a tendência de fazer algo errado, mas para nos dar consciência que nós somos a igreja. Vai acabar o culto aqui, você vai para algum lugar, amanhã tem a sua rotina, e lá é a igreja. É lá você levando a influência daquilo que você bebeu aqui, daquilo que você foi transformado nessa noite, no teu tempo a sós com Deus, e dentro do propósito do que é a igreja tem um poder tremendo, irmãos. Você não tem ideia da bomba que é você. Hiroshima e Nagasaki, ó, relax. Não chega nem perto daquilo que você pode fazer. Tsunami é galho fraco perto daquilo que você pode fazer. Você fala, se tratando do quê? Se tratando do estrago no inferno que você pode causar. Isso é muito forte. Quando Jesus estava com seus discípulos, ele perguntou assim, o que estão falando a meu respeito? Eu pergunto para você, você acha que Jesus estava preocupado com a pesquisa do Datafolha? Do IPEC? Pesquisa mentirosa. Você acha que ele estava preocupado? O que estão falando de mim? Ele não estava nem aí para isso. Aí disseram assim, uns estão dizendo que tu és João Batista, Elias ou um dos profetas. Ok. Aí Jesus olha para os discípulos e diz assim, e vocês, quem dizem que eu sou? Aí Pedro, na revelação do Espírito, diz, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus olha para ele e diz assim, não foi carne nem sangue que te revelou, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, no grego Petros, pedaço de uma grande rocha. E sobre essa pedra, aí ele bate no peito, eu edificarei a minha igreja. A igreja está fundamentada sobre a pedra maior, Jesus. E as portas do inferno não prevalecerão. Aí ele complementa dizendo, tudo que ligares na terra
será ligado no céu. Quando o pastor libera uma palavra profética, você vai viver o melhor tempo da sua vida. E nós vamos viver isso, nós vamos conquistar isso. Tem gente que não acredita. São palavras liberadas, são coisas ligadas aqui na terra para a igreja. E está sendo ligado lá no céu. Já que você entendeu isso, eu vou declarar em nome de Jesus. Esse ano, você vai viver ainda algo extraordinário na sua família e no seu ministério. Só quem recebe dá um forte aplauso e um grito de júbilo ao Senhor. Vai viver. E eu recebo isso na minha vida. Estou precisando de alguns milagres aí, vai desatar, no nome de Jesus. É a igreja, mas a igreja, ela não anda isolada, ela anda em propósito. A igreja tem propósito. É igual quando vem algo sobre as suas mãos, ela vem para cumprir um propósito. Você vai receber uma grande quantia em dinheiro. Quem recebe essa palavra? Ficou olhando assim, ficou tonto. Recebe, meu amigo. Mas junto com essa quantia vem uma missão. Junto com essa influência vem uma missão. Tudo é com missão, irmãos. Deus não faz nada por acaso. Tudo tem um propósito. Você está aqui com um propósito. Você está num ambiente de milagres. Você está num ambiente onde as coisas do reino convergem para acontecer coisas sobrenaturais. E ainda que por algum momento você viveu um momento de dor, tristeza, frustração, abusos, relacionamentos abusivos, você viveu frustrações na sua vida, que isso representa um tempo de escassez, um tempo de sequidão. Eu quero declarar, não pela minha palavra, mas pela palavra de Deus, Deus tem provisão nesse tempo de sequidão. E para isso eu quero que você abra sua Bíblia, por favor, no livro de 1 Reis, capítulo 17. O tema da minha mensagem é provisão em meio à sequidão. E a gente vai ver na vida de Elias e na vida dessa viúva, lições importantíssimas que a gente pode extrair e acreditar à luz da palavra, na exegese perfeita desse texto, não fugirei dele, onde nós vamos ver de fato o que aconteceu e o que a gente pode aprender para a nossa vida, amém, irmãos? Vamos mergulhar nessa noite na palavra. Deus tem coisas lindas para revelar ao teu coração. 1 Reis capítulo 17, quem achou, diga amém? Diz assim: ora, Elias, o tesbita, da tribo de Gileade, disse a Acabe: juro pelo nome do Senhor, o Deus de Israel, a quem sirvo, que não cairá orvalho nem chuva nos anos seguintes, exceto mediante a minha palavra. Olha a moral do Elias para falar isso aí, hein? Estava na autoridade do Espírito. Depois disso, a palavra do Senhor veio a Elias. Agora é Deus falando com Elias. Primeiro Elias fala com Acabe, agora Deus falando com Elias. Versículo 3. Saia daqui, vá para o leste, e esconda-se perto do riacho de Querite, a leste do Jordão. Versículo 4. Você beberá do riacho, e dei ordem aos corvos para o alimentarem lá. E ele fez o que o Senhor lhe tinha dito, obedeceu, obviamente, foi para o riacho de Querite, a leste do Jordão, e ficou por lá. Os corvos lhe traziam pão e carne, de manhã e de tarde, e ele bebia água do riacho. Algum tempo depois, o riacho secou-se, por falta de chuva. Então a palavra do Senhor veio a Elias novamente. Versículo 9. Vá imediatamente para a cidade de Sarepta de Sidom e fique por lá. Ordenei a quem, irmãos? Viúva daquele lugar, que lhe dê e que lhe forneça comida. E ele foi. Quando chegou à porta da cidade, encontrou uma viúva que estava colhendo gravetos. Ele a chamou e perguntou: pode me trazer um pouco d'água numa jarra para eu beber? Enquanto ela ia indo buscar água, ele gritou: por favor, traga-me também um pedaço de pão. Juro pelo nome do Senhor, o teu Deus, ela respondeu, não tenho nenhum pedaço de pão, só um punhado de farinha num jarro e um pouco de azeite numa botija. Estou colhendo uns gravetos para levar para casa e preparar uma refeição para mim e para o meu filho, para que a comamos e depois morramos. Elias, porém, lhe disse: não tenha medo,
Vá para casa e faça o que disse, mas primeiro, diga comigo, primeiro, fala mais alto, primeiro, faça um pequeno bolo com o que você tem e traga para mim, e depois faça algo para você e para o seu filho. Pois assim diz o Senhor, o Deus de Israel, a farinha na vasilha não se acabará, e o azeite na botija não se secará, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Ela foi e fez conforme Elias lhe dissera. E aconteceu que a comida durou todos os dias para Elias e para a mulher e sua família, pois a farinha na vasilha não se acabou e o azeite na botija não se secou, conforme a palavra do Senhor proferida por Elias. Amém? Fique empolgado, irmãos, porque Deus tem provisão para todas as áreas da sua vida. Deus não vai deixar faltar nada. A gente conhece muito bem o Salmo 23. Primeiro versículo, vamos falar junto? O Senhor nada me faltará. Sabe qual é a exegese perfeita desse texto? A exegese é a análise do próprio texto. O Senhor é meu pastor, Ele não vai me faltar. Se a presença de Deus não vai te faltar, nada vai te faltar. O Senhor é meu pastor, Ele é o pastor, então eu ouço a voz do pastor, Ele dá a direção da nossa vida. Deus instituiu pastores na terra, líderes para que você possa honrar. Deus colocou um anjo nessa igreja para que possa conduzir esse rebanho, e você deve sim honrar sempre. E Deus tem e lá no céu nós temos o pastor maior, Jesus. Ele é quem nos guia, Ele que capacita homens. A Bíblia, a própria palavra de Deus, é livro escrito por homens, mas inspirados por Deus. Mais de 40 autores de épocas diferentes que convergem com o mesmo tema, e não há confusão, porque ela se revela unicamente porque há um só autor, o Espírito Santo. Deus tem os seus propósitos, Deus tem os seus meios de fazer. Eu disse no primeiro culto e vou repetir: a vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. Você acha que Deus falha? Você acha que hoje Deus olhou para você e disse assim: nem pensei em você, esqueci. Nem sei. Você está aqui, é mesmo, você nasceu, né? Você acha que Deus é assim? Não, desde o ventre da sua mãe, Deus já tinha um plano para fazer, para realizar. E o que eu aprendo aqui, nesse tempo de sequidão, porque Elias profetizou: não haverá orvalho nem chuva segundo a minha palavra. Então, se não tem chuva, não tem plantação, não tem colheita, é um tempo de sequidão. Talvez hoje você esteja vivendo esse tempo de sequidão na sua vida. Talvez você olhe para o cenário da nossa política, da nossa nação brasileira, e te dá um medo, assim como também eu tenho medo que algumas coisas possam acontecer. Mas o que nos conforta é que Deus está no controle de todas as coisas. Ele tem o cetro de justiça em suas mãos. E ainda que a gente venha viver tempo de sequidão, Deus vai nos dar provisão. Quando eu falo, porque crente não bebe, mas come. E quando a gente fala de provisão, pensa logo na comida. Amém, Deus vai te dar muita comida, mas você não vai comer muito. Você vai malhar, vai ficar saradão igual o pastor Bruno. Você vai cuidar do seu corpo. Deus vai dar provisão sim a você, num tempo de sequidão. Mas a provisão não envolve só o dinheiro, a comida, ela envolve a sua área emocional. Ela envolve a sua família. Ela envolve o seu espírito. O que adianta ter tudo e não ter a parte de espírito? O que adianta ter muitos recursos e não ter pessoas para partilhar? Rick Warren vai dizer: o sentido da vida não está na sua duração, mas sim na sua doação. Quanto mais você dá, mais você é abençoado. O texto áureo, lembra dessa nomenclatura? Texto áureo, quem é batista antigo vai lembrar. Texto áureo da Bíblia, você é antigo, que eu sei quem te batizou ontem, eu descobri. João 3,16 diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu. Quem ama dá.
Quem ama transborda. Quem ama, sacrifica. Você está com teu filho aí com 39 graus de febre, na madrugada. Você está com muito sono. Você toca nele assim, está com muita febre. Você fala assim, eu vou dormir. Quem faz isso? Tem que levar ele no hospital. Você vai de madrugada, você ama, você vai dar, irmão. Quem ama, doa. Deus te ama, tanto que enviou Jesus para morrer na cruz por você. Deus tem um propósito na sua vida. E a gente vai ver aqui, nesse texto, que no tempo de sequidão, Deus deu a Elias provisão. E eu posso destacar, no versículo 2, leia comigo o versículo 2, diz assim: depois disso a palavra do Senhor veio a Elias, versículo 3, saia daqui e vá para o leste, esconda-se perto do riacho de Querite, a leste do rio Jordão. Entenda uma coisa, para que a provisão venha na sua vida, número 1, Deus lhe dará uma direção, que terá como finalidade a provisão. Vou repetir, Deus vai te dar uma direção, que terá como finalidade a provisão. Você só vai experimentar a provisão, se estiver atento à direção. Deus já te direcionou, busque mais a minha presença. Deus já te direcionou, seja fiel. Deus já te direcionou, largue esse pecado. Deus já te direcionou, não ande com essas pessoas. Mas eu tenho que amar o mundo. Se você ainda não tem condições, segura a onda, até que você tenha condições de pegar e arrastar essas pessoas para cá. Deus já te deu uma direção, seja fiel na sua palavra. É como um time de futebol, irmãos. O gol, você tem que fazer gol ali, naquela trave. Você está pegando a bola e fazendo gol ali. Vai dar errado. A gente vai perder o campeonato. Nós estamos na final da Champions. É coisa séria, é a tua vida, são os teus filhos. Nós precisamos da direção de Deus. Deus sabe o momento certo e a hora certa para agir na nossa vida. Ele sabe aonde tem a nuvem de glória, Ele sabe onde tem a coluna de fumaça, Ele sabe onde tem o fogo para nos aquecer, Ele sabe de tudo, então Ele vai nos dar a direção. Quando Elias profetizou e disse, não haverá orvalho nem chuva, secou. Deus falou assim para ele, você vai agora lá para a fonte de Querite, porque lá eu tenho um milagre para você. Lá, sabe o que vai acontecer? Os corvos vão te alimentar. Talvez se você ouvisse essa palavra, você diria assim, fulano de tal, vai para tal lugar que lá os corvos vão te alimentar. Você dizer assim, Satanás é você? Ia duvidar de uma coisa tão estranha como essa. Deus age assim, às vezes não tem lógica. Se você for parar para pensar no reino de Deus, 2 mais 2 não é 4 não, irmão. É 5, é 7, não, às vezes não dá certo. Se você for pensar, se eu fizer isso, assim, não dá. Não é verdade? Não dá. É para que você possa confiar em Deus. É por isso que Ele usou apenas 300 com Gideão para vencer mais de 32 mil medianitas. É por isso que Ele usou Davi com 1,65 m aproximadamente, para vencer o gigante com 2,70 m. É por isso que Deus pega pessoas improváveis e coloca no cenário nacional para revelar a sua glória. É por isso que Deus usa a sua vida, imperfeita, que já errou, já pisou na bola, que muitas vezes já se julgou não ter valor nenhum, mas Deus quer usar a sua vida para abençoar muitas vidas. Deus quer tirar esse tempo de sequidão e dizer a você, eu me revelo através de você. Irmãos, Deus é poderoso. Deus faz milagres. Essa igreja é um milagre. Você é um milagre de Deus. Por onde você passa, você vai derramando milagres. E assim foi com a vida de Elias. Ele entendeu a direção. Ele falou, Elias, você tem que ir para cá. Deus, é para cá que eu tenho que ir, então eu vou. Mas muitas vezes a gente não tem ouvido a direção de Deus. E quando a gente não ouve a direção de Deus,
As pessoas estão frustradas. Estão dizendo, eu não vejo, pastor, as promessas de Deus na minha vida. Claro, Deus está falando para você ir para cá, você está indo para lá. Você já sabe o básico e não faz? Qual o básico? Lê a Bíblia. Qual o básico? Ser fiel. Qual o básico? Ir para a igreja. Aí que é o sofisticado. Faz o fundamental para depois vir as coisas que vão acrescentar e agregar no seu ministério. Deus está nos dando direção, Deus está falando com você nessa noite, de uma forma poderosa no íntimo do teu coração. Não são as minhas palavras, acredite nisso, é o Espírito Santo de Deus falando com você e dizendo, vai para a direção que Deus está falando. Não dê murro em ponta de faca, não lute com Deus, você não vai ganhar. Deus tem o melhor para você. O pai repreende o filho que ama. Às vezes meu filho, os filhos da gente querem manipular a gente, né? Me mandou uma mensagem um dia desse, que se eu não estava no espírito, eu ia me sentir um demônio. Meu filho falou assim, nem dormi direito com a sua postura a meu respeito. Eu falei, meu Senhor. E o pai não pode ficar com a sensação assim de, estou fazendo mal para o filho. Não, o pai repreende o filho que ama. O pai sabe o que é melhor. Sabe que muitas vezes o gesto de amor para você que ele está dando, ele está dizendo não. E você, igual uma criança birrenta, eu quero. E Deus está olhando assim, isso é isso mesmo? Você não entendeu que por aqui você vai cair? A direção não é essa. Aqui não tem provisão. Tem provisão aqui. Deus lhe dará uma direção que terá como finalidade a provisão. Esteja atento à direção de Deus. A porta que Deus fechou é porque essa porta talvez ia te desviar. Essa porta talvez ia te levar para um caminho muito ruim. E Deus fechou. E Deus disse não. Porque a direção não era aquela. Se Elias não tivesse atento, irmãos, nesse tempo de sequidão, ele não ia viver essa provisão. No versículo 5, acompanhe comigo, ele vai dizer assim, e ele fez o que o Senhor tinha dito, foi para o riacho de Querite, ao leste do Jordão, e ficou por lá. Os corvos lhe traziam pão e carne. Imagina essa carne, irmão. Picanha argentina. Era carne boa, igual que a gente almoçou hoje. Cadê a irmã? Estava boa, hein? Essa era, os corvos foram enviados para nos abençoar. Pão e carne, era maravilha de Deus. Você fica imaginando uma cena dessa, e acontece, irmão. Você fala assim, isso aconteceu naquela época, acontece hoje. Quem já viveu milagres assim na sua vida? Levanta a mão. Eu já vivi. Milagres, coisas extraordinárias. Você fala, não tinha como essa pessoa saber, não tinha como acontecer, e Deus fez. Porque você precisa estar na direção certa. Aí o que acontece? Por falta de chuva, o riacho secou. E a palavra do Senhor veio de novo a Elias. No versículo 9, falou assim, vai imediatamente para a cidade de Sarepta e fique por lá. Aí acontece, é meio semelhante. Ordenei a uma viúva daquele lugar que lhe forneça comida. Número 2, permaneça ouvindo a voz de Deus e esteja disposto a ir aonde Ele te ordenar. Permaneça ouvindo a voz de Deus. Sabe por que a palavra permaneça? Porque Deus é um Deus de estações. Deus é um Deus de ciclos na nossa vida. E para que você entenda o próximo ciclo, você precisa estar constantemente ouvindo a voz dEle. É por isso que o que você falou, que às vezes a gente fica preso ao passado bom. O passado bom, esse saudosismo exacerbado, às vezes, não nos permite viver uma nova fase. Aqui em Querite está bom demais. Olha o corvo mandando picanha maturada aqui todo dia. Para que eu quero mudar daqui? Por que eu vou mudar daqui? Está muito legal. Está bom demais. O Flamengo está ganhando Libertadores. Para que eu vou sair daqui? Eu tenho coisas, eu tenho amigos, está tudo certo. E Deus está falando assim, a provisão que eu tenho para você, agora está em outro lugar. Esse tempo de Querite acabou. A provisão agora está em Sarepta. Como assim, Deus?
Você só vai entender isso se você estiver atento à voz do Espírito. E Deus está falando, irmão. É a gente que não ouve. Ou às vezes finge que não ouve. Igual quando você está no ônibus, aí chega uma mulher grávida, você finge que está dormindo. Para não dar lugar, às vezes é assim. Deus está falando, você não é comigo não. Não está falando comigo não, Ele está falando com você sim. Permaneça ouvindo a voz de Deus. Esteja atento. Aonde Ele te ordenar, você precisa ir. Porque lá Ele disse, agora eu ordenei a uma viúva. Ela vai fornecer para você o que você precisa. Sabe o que eu aprendo aqui, irmãos? Que Deus não dá os detalhes. Deus não dá. Deus não dá os detalhes. Sabe por quê? Vamos pensar aqui. Quando Deus falou com Samuel e falou assim, vá lá na casa de Jessé, Ele falou assim, o que ungiu o Davi, vá lá na casa de Jessé, e lá você vai ver um menino de 1,65 m, ruivo, bonitinho, você vai lá e derrama azeite sobre ele. Foi isso que Deus fez? Não. Isso aqui é interessante, Ele falou assim, vá lá na casa de Jessé, e aquele quem eu te indicar, você derrama o azeite. Deus não podia dar os detalhes? Não podia resolver logo tudo? Não era o Davi mesmo? É porque Deus dá direção, mas os detalhes Ele dá na caminhada, para você depender dEle, estar constantemente ouvindo a voz dEle. Porque se Deus desse tudo, está tudo certo. Não, é dia após dia. É por isso que o apóstolo Paulo falou assim, eu sou como ovelha levada ao matadouro todos os dias, para depender de Deus. É a dependência de Deus. E Deus estava ensinando para Elias, você vai depender de mim. Permaneça. Agora é para ir para cá. Agora a provisão não está mais aqui, está aqui. E eu não falo de geografia, tá, irmãos? Somente, pode ser. Pode ser que um tempo aqui acabou, tem que ir para o outro lugar. Isso é Deus que vai se revelar. Eu falo de propósito, porque a igreja se move por propósito. E quem é a igreja? Quem é a igreja? Bata no peito e diga, eu sou a igreja. Diga mais alto, eu sou a igreja. Se você é a igreja, você se move por propósito, em Deus dá a direção. E aqui vai o meu terceiro ponto, para você experimentar provisão no tempo de sequidão. Entenda uma coisa, que muitas vezes, isso aqui é forte, irmãos, a provisão está disfarçada de dificuldade. Como às vezes é difícil a gente entender isso. A gente quer a bênção, a gente quer o milagre, a gente quer o banquete, Deus faz. A gente sempre configura na nossa mente uma forma que Deus vai agir. Muitas vezes o milagre, a provisão, a resposta que você precisa, está disfarçada ali, atrás da moita, de uma grande dificuldade. Aí você olha para a dificuldade e fala assim, o sangue de Jesus. Como diz meus amigos, sangue de Noé, para não gastar o de Jesus. Você já repreende, está repreendendo a bênção. Aí Deus põe uma dificuldade, fala, eu não quero esse negócio, é muito feio. É o teu milagre. Você está abortando o melhor de Deus. Irmãos, isso é muito sério. Eu já vi muita gente abortando o melhor de Deus. Aí quer pegar a igreja pronta. Quer pegar o ministério com uma multidão. Paga o preço do início. Vai ver as lágrimas. Vai ver as dores de um ministério. Aí não quer pagar o preço. Sabe o que eu aprendo aqui? Deus quer nos dar oportunidades. Sejam um bom mordomo de oportunidade. Que atrás dessa dificuldade existe uma grande provisão. Existe um grande milagre. E é o que Deus estava querendo mostrar para Elias e para a viúva. Vamos analisar. Deus falou, sai de Querite e vai para Sarepta, porque lá uma viúva vai te alimentar. Ele não falou isso? Deus mente? Deus não mente. Deus é fiel. Ele chega lá, olha de longe uma mulher colhendo gravetos. Qual a primeira coisa que ele pensa? A dona do coco bambu está ali. Ele não pensa isso?
Uma fome, ele não pensou isso. Deus é um Deus de provisão, Deus de milagres, aleluias. O Deus das carnes, dos frangos. Ele estava ali, ela é a provisão, Deus não mente. Ele chega perto dela e fala assim, você podia conseguir para mim um copo d'água? Ela falou, ok, eu vou pegar. Quando ela estava indo, senhora, traz para mim também um pedaço de pão. Palavras da mulher. Ah, meu Senhor, se você soubesse que eu não tenho nada. Eu só tenho um pouquinho de farinha na vasilha e azeite na botija. Eu vou fazer uma comida para mim e para o meu filho. Nós vamos comer, depois nós vamos morrer. Deus falou que uma mulher ia ser a provisão, mas a mulher não tinha nem para ela. Como é isso? Como é que é isso? Na verdade, Deus estava falando para ele, eu não quero te dar o milagre, eu quero te dar a oportunidade para você vivenciar o milagre. É muito fácil, irmão. É muito fácil Deus dar assim na tua mão. Ó. Deus é o dono da prada, Ele pode fazer. Mas Deus sempre vai nos dar um ensinamento. Junto com essa bênção vai vir uma dificuldade. A gente não quer. A gente não quer passar pela dificuldade porque a graça é essa. Esse que é a cereja do bolo, é você aprender as lições de dependência do Senhor, de dependência do eterno Deus. Muitas vezes você tem pedido algo a Deus, e as coisas não têm vindo na sua mente do jeito que você acha que tem que ser, e você rejeita. Eu não quero isso. Vamos lembrar do homem que estava ferido no meio do caminho? Apanhou igual o time do Vasco apanha quando enfrenta o Flamengo. Tem vascaíno aqui? Não tem, né? Não tem, uma igreja liberta, não tem. Você imagina, o homem lá apanhou, está moído, sangrando. Aí vem o sacerdote. O sacerdote passa perto dele. Está chorando porque... ainda canta para ele. E fala assim, estou atrasado para preparar o sermão. Vem o levita, estou atrasado para o ensaio. Sempre atrasado. Não deu moral nenhuma. Aquilo era uma bênção disfarçada de dificuldade. A gente não quer. Aí o samaritano, que não se dá bem com o judeu. Você sabia que o judeu, quando via um samaritano, chamava ele de cachorro? Era a gentalha. Era segunda divisão. Para quem entende, né? Era assim, inferior. Olhava assim, não vale nada. E o samaritano vai lá e cuida dele. Derrama azeite e vinho, leva para a hospedaria. Se tiver alguma despesa, eu vou ressarcir. Ele viu o milagre que estava atrás daquela dificuldade, irmãos, na nossa vida é assim. Por que você acha que Deus falou isso para Elias? Ele poderia falar, olha, lá está tudo certo. Vai ter um banquete com muita comida, farofa, Coca Zero, pizza, que mais vocês gostam? Pudim de leite, adoro pudim de leite. Vai ter tudo para vocês lá. Não tinha a mulher, não tinha nem para ela, é porque Deus estava dizendo, Elias, eu vou te dar a chance de você ver um grande milagre. E eu vou ensinar para ela um grande princípio. Que é o meu último tópico agora. Quando aquela mulher ouve aquela palavra, que o profeta diz a ela, você vai lá, você vai fazer sim o que você disse, mas primeiro, diga comigo, primeiro, isso aqui não é mantra não, é para você internalizar o conceito, diga comigo, primeiro, o profeta disse, primeiro para mim. Talvez na sua visão carnal, você possa imaginar que foi um ato de falta de educação dele. Como é que uma mulher que só tem para ela e para o filho, ele quer primeiro para ele? Não tem lógica. Mas na verdade, não era isso. Ele estava fincando uma estaca e um princípio de fé. E aqui vai meu quarto e último ponto. Para você experimentar a provisão de Deus no tempo de sequidão.
decida priorizar, entregar e confiar. Ele diz para ela, faça primeiro, primeiro vem de prioridade, primeiro para mim. Se ela entendesse esse conceito de prioridade, de primeiro, ela ia experimentar um grande milagre. E aqui a palavra de Deus converge, porque a palavra de Deus diz, buscai primeiramente o quê? O reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Eu sei que tem muita gente aqui, pastor Bruno, que está vivendo grandes milagres, porque tem priorizado o reino de Deus. E você, que ainda não experimentou, está faltando o quê? Aquela mulher entendeu a mensagem, ela foi lá e fez, e deu para o profeta. E a palavra de Deus se cumpriu na vida dela, e eu quero profetizar na sua vida. Eu queria que você fizesse algo profético nessa noite. Levante as suas mãos assim, como se fosse receber, assim, ó. Está preparado? Está preparado? Diga amém. Se você decidir priorizar, entregar e confiar, eu quero declarar sobre a sua vida, ministério, família e negócios. A farinha na vasilha não se acabará, e o azeite na botija não se secará. Se você crê e recebe, aplauda bem forte o nome de Jesus. Dá um grito de júbilo a Ele, diga: eu recebo. Vai acontecer, irmãos. Essa igreja vai entrar numa estação de crescimento explosiva. Vocês vão olhar assim e vão dizer: o que está acontecendo? Só Deus poderia ter feito isso. Porque vocês entraram numa nova estação, num novo ciclo de prioridade. O que é prioridade? É Deus. Deus é prioridade na minha vida. Então, se Deus é prioridade, todas as coisas vão ser acrescentadas. Milagres que você assim nem imaginava, causa na justiça, coisas que você já tinha até esquecido, Deus vai começar a trazer, Deus vai começar a entregar para cumprir o propósito, e milhares de pessoas virão. Não vai faltar farinha na botija, não vai faltar azeite na botija, nem farinha na vasilha, porque Deus é fiel. O Deus que prometeu, Ele há de cumprir, porque você é a igreja, e a igreja não anda isolada, ela anda em propósito. Milagres que estão acontecendo sobre essa igreja vão acontecer na sua família. É um desatar, irmãos, é um desatar poderoso, porque isso aqui é espiritual. E eu não estou falando aqui para nos emocionar, é a palavra de Deus. A Bíblia diz que a mensagem da cruz é loucura para aqueles que se perdem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Então essas loucuras espirituais vão acontecer na sua vida. Creia nisso, mas você precisa cumprir esse princípio: priorizar, entregue e confie no Senhor. Independente do momento que você esteja vivendo, de sequidão, creia, Deus tem provisão. Amém, Senhor. Deus tem provisão para todas as áreas da sua vida. Quero que você